toda a nação guarda em seus arquivos obscuros a história de seu primeiro assassino em série. Mergulharemos hoje nas profundezas da alma atormentada de Preto Amaral, um criminoso cujo nome ecoa através dos corredores do tempo e da memória nacional. O primeiro dia do ano, um portal para a esperança em novos começos, era para Antônio Lemes, um jovem de 15 anos, apenas mais um dia. Em suas férias da fábrica de tecidos em São Paulo, Antônio buscava trabalho extra. Naquele fatídico 1º de janeiro de 1927, ele deixou sua casa, prometendo à mãe retornar a tempo para o almoço. Antônio se dirigia ao bairro da Penha para um trabalho marcado. Caminhando próximo ao Mercado Central, encontrou amigos e se demorou em conversas. A tranquilidade do encontro foi interrompida por um homem alto e de pele escura que se aproximou, oferecendo-lhe um almoço. Na inocência de seus 15 anos, Antônio aceitou o convite. O almoço pago pelo estranho o deixou satisfeito. O homem então propôs uma quantia considerável para que Antônio o acompanhasse até a Penha. Como Antônio já tinha um compromisso de trabalho no local, concordou em seguir o desconhecido. Juntos trilharam um caminho sinuoso, parando em cada bar para que o homem tomasse uma dose. À medida que a jornada se estendia, o homem guiou Antônio para uma trilha, um suposto atalho. Lá, o garoto foi brutalmente atacado. O desconhecido o agarrou com o braço esquerdo, sufocando-o com o direito. Após o desmaio, o agressor enrolou o cinto de Antônio em seu pescoço, apertando com força para garantir sua morte. No dia seguinte, o corpo de Antônio foi descoberto. A análise do legista revelou a terrível verdade. Ele havia sido violentado sexualmente após a morte. As investigações da polícia de São Paulo foram céleres. Testemunhas relataram ter visto Antônio ao lado de um homem negro. Dada a sodomia sofrida pela vítima, as autoridades vasculharam fichas criminais de agressores sexuais. A brutalidade do crime atraiu a atenção da imprensa local. Um homem chamado Roque Siqueira se apresentou na delegacia, afirmando ter testemunhado Antônio e o suspeito almoçando no mesmo restaurante. Segundo Roque, o suspeito era conhecido na região como um andarilho que vivia de jogos de azar com cartas. Lado a lado com a testemunha, os investigadores iniciaram a caçada ao andarilho. Em pouco tempo, ele foi encontrado e preso, sob acusação de assassinato. O homem foi identificado como José Augusto de Amaral, um nome que em breve seria sinônimo de horror. Após a prisão, a polícia não hesitou em empregar métodos brutais para obter confissões. José, sob tortura, acabou admitindo seus crimes anteriores. A história de horror de José Augusto de Amaral teve início em meados de fevereiro de 1926. Sua primeira vítima foi Rocco, um engraxate de 9 anos. Rocco trabalhava na Praça da Concórdia, em São Paulo. No dia 13 de fevereiro, uma forte chuva afastou a clientela. Prestes a voltar para casa, Rocco foi abordado por José. O homem ofereceu uma boa quantia para que Rocco ajudasse a carregar uma caixa de roupas. O dia havia sido difícil e Rocco aceitou a proposta. Entregando ao cansaço, Rocco foi surpreendido por José, que o estrangulou. Acreditando ter matado o garoto, José foi interrompido pelos faróis de um carro e fugiu. Por sorte, Rocco acordou e conseguiu encontrar ajuda. A família, aterrorizada, optou por não prestar queixa na polícia e o caso foi esquecido. Naquela mesma noite, José, certo de ter matado o garoto, retornou ao local, apenas para descobrir que o corpo havia sumido. Sua próxima vítima seria Antônio Sanches, de 27 anos. Em um banco na Avenida Tiradentes, José encontrou Antônio, frustrado por dívidas e desemprego. Antônio estava prestes a ser despejado e precisava urgentemente de dinheiro. José o convidou para almoçar e ofereceu um serviço. Antônio, aliviado, estava prestes a ser levado para um fim ainda mais trágico. Como um predador astuto, José sabia exatamente em qual presa focar suas garras. Levou Antônio para um local próximo ao aeroporto do Campo de Marte, guiando-o para uma picada onde seria estrangulado e violentado sexualmente. José fugiu, sem olhar para trás.
Cerca de 20 dias depois, José Felipe de Carvalho, de 12 anos, cruzaria o caminho do responsável por sua morte. Em 24 de dezembro, José passou a manhã caçando passarinhos no Alto do Pari, em São Paulo. Por volta das 4 da tarde, pediu permissão à mãe para ir à missa de Natal na igreja de Santo Antônio. Após a missa, avistou um homem vendendo balões de gás. Entusiasmado, José comprou um balão e retornou à sua rotina. Pouco depois, voltou para comprar outro balão. O vendedor notou o estilingue no bolso do garoto e disse conhecer um local repleto de pássaros. Assim como o havia feito com a última vítima, o homem levou o garoto para próximo do aeroporto de Campo de Marte, onde o estrangulou. Após a morte, José de Amaral violentou sexualmente a vítima. Sua última vítima seria Antônio Lemes, de 15 anos, que em janeiro de 1927 garantiria que o Diabo Preto, como ficou conhecido, fosse identificado e preso. José confessou aos investigadores os detalhes dos seus crimes sem demonstrar qualquer remorso. Em suas palavras, tentava justificar que apenas se relacionava sexualmente com suas vítimas após ter certeza de que estavam mortas. Suas alegações e confissões o transformaram em um monstro diabólico. Era só questão de tempo para que seu passado viesse à tona. Todos queriam saber quem foi José Augusto de Amaral antes de se tornar o papão de crianças de São Paulo. José Augusto do Amaral nasceu em 15 de agosto de 1871 na cidade de Conquista, em Minas Gerais. Era filho de 2 escravos africanos do Congo e Moçambique, comprados pelo Visconde de Ouro Preto. Pouco se sabe sobre sua infância. Aos 15 anos, tatuou as iniciais do nome da sua mãe, Francisca Cláudia, no braço. Outra história peculiar sobre José é de que, em sua adolescência, seguiu o conselho de amigos e fez uma simpatia para o crescimento de seu órgão sexual. Marcou em uma árvore o tamanho que desejava ter e riscou com uma faca. Ao perceber que, com o tempo, seu órgão crescia, José tentou acabar com a simpatia, sem sucesso. Análises físicas confirmariam o avantajado órgão sexual. Aos 17 anos, José se alistou na Força Pública do Estado de São Paulo. Serviu na Brigada Policial do Rio Grande do Sul e em outras agências, chegando a participar da Marinha. Entretanto, em todas foi considerado desertor. Esse comportamento errático resultou em várias prisões por vadiagem em São Paulo. Analfabeto, possuía habilidades na cozinha e com instrumentos musicais. Em 1922, José foi preso por roubo. Naquela época, era comum no Brasil negros e ex-escravos serem presos por vadiagem, uma acusação por não estarem fazendo nada com a sua liberdade. Isso tornava quase impossível para homens negros conseguirem empregos fixos ou justos. José viveu nas ruas como um andarilho, sobrevivendo com o que ganhava em jogos de azar. Isso o levou a fevereiro de 1926, quando cometeu seu primeiro assassinato. Sua onda de crimes só teria fim em janeiro de 1927. Após ser preso sob a acusação do assassinato de Antônio Lemes, José confessou os crimes. Guiou os investigadores aos locais onde havia descartado os corpos. 2 ossadas humanas foram encontradas, identificadas serem de José Felipe de Carvalho e Antônio Sanches, desaparecidos desde dezembro de 1926. A mãe de José Felipe identificou o filho pelas roupas encontradas na cena do crime. O pai do engraxate Rocco se apresentou para contar a história do ataque sofrido pelo filho. Rocco identificou José como seu agressor. Antônio Manuel Neves Filho, de 16 anos, relatou ter sido violentado por José. Manuel Antônio Neves, de 13 anos, contou ter sido abordado por José e levado, sob promessa de pagamento, até a região do aeroporto do Campo de Marte. Percebendo que algo estava errado, fugiu. Após os testemunhos, José se mostrou instável, alegando ser atormentado pelos fantasmas de suas vítimas. Antes do julgamento, especialistas e psiquiatras avaliaram o criminoso. Preto Amaral foi considerado um criminoso sádico, necrófago e pederasta. Pederastia, por definição, significa homens adultos que possuem relações sexuais ou afetivas com homens mais jovens.
Antes que o caso contra José fosse montado, ele adoeceu. No fim de junho de 1927, foi enviado para a enfermaria da cadeia pública. Em 2 de julho, José Augusto do Amaral morreu de tuberculose pulmonar, aos 55 anos. Sua morte resultou na anulação do julgamento. Após sua morte, o caso passou a ser debatido. O psiquiatra Antônio Carlos classificou José como um criminoso sádico que possuía crianças como objetos de suas fantasias. Amaral enquadrou-se no grupo dos pervertidos sexuais, caracterizados por estarem em permanente estado de hiperestesia sexual, que, sob a influência dessa excitação contínua, são levados ao ato impulsivo, sem a capacidade de refletir e julgar. Apesar de nunca ter sido julgado pelos crimes, o que significa que legalmente não é considerado culpado, a história o transformou no primeiro assassino em série brasileiro. Durante o período em que esteve ativo, principalmente em dezembro de 1926, cerca de 5 jovens, entre 14 e 17 anos, desapareceram e jamais foram encontrados. As autoridades acreditavam que Preto Amaral estava envolvido nesses desaparecimentos. Em 2012, um júri simulado aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde José Augusto do Amaral foi julgado e absolvido por 257 pessoas, contra 57 que votaram por uma condenação. Embora o gesto tenha sido simbólico, para alguns, José esteve supostamente envolvido em um grande esquema de racismo. Criminologistas descartam essa hipótese, afirmando que ele apresenta todas as características de um assassino em série e que, mesmo com a polícia primitiva da época, várias provas foram coletadas, conectando-o aos assassinatos, além dos testemunhos que o viram com as vítimas.